Boa noite. Estamos de volta com o podcast sobre verdades. É uma alegria imensa poder estar aqui para falar da Bíblia, para fazer você pensar biblicamente, para compartilhar esse momento tão importante para nós, momento de diálogo, momento de discussão, discussão no bom sentido, né? Falar sobre a Bíblia e tenho certeza que você vai aproveitar muito, vai gostar muito do que nós iremos tratar aqui nesta noite, tá? Porque nesta noite o nosso tema é um tema do interesse de todos. E o tema é este: o que a Bíblia diz sobre cura interior e autoajuda? O que a Bíblia diz sobre cura interior e autoajuda? Queremos contar com você, tá certo? Desde já, compartilhe, curta, tá? Participe, envie sua pergunta, participe do chat e vamos aqui em frente, porque temos muita coisa a tratar. Hoje temos pessoas aqui, convidado especial. O pastor já está conosco já, ele é o comentarista oficial do podcast. O pastor já quer dar uma saudação? Boa noite a todos, a paz de Cristo, uma alegria estar aqui e ter vocês aí com a gente, né? E espero contribuirmos para o crescimento espiritual de cada um. O pastor Adilson Lima também está aqui mais uma vez, ele vai contribuir com o podcast. Pastor Adilson. Boa noite a todos e esperamos que todos estejam bem. Vamos procurar da melhor forma possível, né, tratar deste assunto com todo cuidado e todo carinho. Muito bom. E a nossa irmã Jandira, a esposa do pastor Jason, ela também está conosco aqui para contribuir, para falar sobre o que nós iremos tratar aqui, tá? E ela está com a palavra para saudar você, para cumprimentar as pessoas aí, e logo após estaremos orando. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para contribuir, né, para o aprendizado da palavra de Deus, um tema muito importante. Espero que todos vocês possam participar e fazer seu comentário também aqui nesta noite. Amém. Graças a Deus. E hoje eu irei passar para ela mesma, a irmã Jandira, para fazer uma oração aqui, tá? Entregando a Deus o podcast, né? Pedindo para que o Senhor dirija, o Senhor nos ajude. Você que está do outro lado, para que você possa prestar bem atenção ao que nós iremos tratar aqui e ser abençoado por Deus, tá bom? Então a irmã Jandira, ela vai fazer essa oração. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma sexta-feira, Senhor, para glorificar o teu nome. Te agradecer pela nossa salvação, te agradecer pelo presente de teu Filho Jesus Cristo ser entregue na cruz do Calvário, Pai. Continua abençoando, Pai querido, cada um ouvinte, cada um participante aqui, Sim, todos meu que Deus. estão aqui presente, Deus. Que o Senhor possa nos usar nesta noite segundo a tua vontade. Abençoa-nos grandemente, toda a equipe aqui trabalhando, para que esse trabalho seja desenvolvido para a glória de Deus. Que tudo aqui, Senhor amado, seja para a glorificação do teu nome. Nós queremos te pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, como nós estamos dizendo, né? Hoje é um tema que mexe com o coração. Aliás, tudo que nós falamos aqui mexe com o coração, né? Porque são coisas bíblicas, são coisas, palavras de vida. Bom, como a gente tinha dito, o tema é o que a Bíblia diz sobre cura interior e autoajuda. E isso é do interesse de todos. Por quê? Porque todos nós vivemos em um mundo onde a realidade, a Bíblia descreve a realidade, a história humana. A história humana, ela é uma história com muitos problemas, né? Com coisas sérias a se abordar, como, por exemplo, a questão da cura interior, né? A cura interior. Tem muita gente, eu estava conversando com o pastor Adilson antes de começar o podcast, tem muita gente que, inclusive, viaja, né, para outros lugares, buscando ajuda nessa questão da cura interior. Agora, é importante a gente levar sempre em consideração, né, em primeiro lugar, a Bíblia mesmo, porque quando eu me deparo com a Bíblia, uma das primeiras coisas que eu vejo a respeito desse tema, né, é exatamente o que aconteceu com o primeiro casal, o primeiro homem. Porque ali naquele momento, né, quando eles pecaram contra Deus, então o que aconteceu foi que o pecado entrou no mundo e com isso veio o medo, veio a ansiedade, veio a insegurança. Não é verdade, pastor Jason? Então você pode discorrer um pouco sobre isso aí? Essa questão desses problemas?
Exatamente, né? O desequilíbrio é, assim, não só espiritual, mas também na questão física, porque quando Deus disse para Adão, tu és pó e ao pó voltarás, né? Então ele está falando da morte. E a morte é um processo que não é de uma hora para outra, né? Ela começa defiando, deteriorando a pessoa, né? Como Paulo diz, enquanto o homem exterior se deteriora, né? O interior se renova. Então o pecado trouxe essa deterioração nas pessoas, enfraquecendo enfermidades, né? Inclusive, creio que depois pode falar um pouco sobre isso, que as pessoas culpam a Deus pela enfermidade, né? Gente que nasce com um problema de saúde, com defeito, etc. Se Deus é bom, por que isso acontece, né? Mas tudo isso é por causa do pecado, né? Então trouxe muitas mazelas para a criação, né? E derrubou do status quo de saúde que Deus fizera o ser humano para um status quo de doença, né? E o ser humano caiu do seu status original, né? Depois que pecou. Não está no status que Deus o fizera, né? Agora, depois, quando conhece a Cristo, aí é restaurado, como Paulo disse, que ele nos vivificou, né? Nos vivificou. Então, de fato, o pecado trouxe todas essas mazelas, né? Vamos falar sobre isso. E deixou o ser humano totalmente vulnerável espiritualmente, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Psicologicamente, deixou vulnerável a todo tipo de males, né? Porque o mal vem através do pecado. E tudo isso que a gente está falando são males, né? Que o pecado trouxera para a humanidade. E aí eu vou deixar o pastor Adilson agora para falar por último, nesse caso, né? Nessa primeira rodada aqui. Aí eu vou perguntar para a irmã Jandira. Assim, porque a presença de Deus é agradável, né? É muito agradável. Então, o homem pecou ali, ele corre de Deus, fica com medo, né? Quer dizer, como que pode, né? A pessoa ficar com medo de Deus? O que é que tinha ali? Porque, assim, o anseio da alma mesmo, o desejo da alma está na presença de Deus, né, irmã Jandira? Isso, todo aquele que conhece a Deus, né? Ele tem esse desejo. E o pecado, ele verdadeiramente faz a pessoa se esconder de Deus, né? Fugir. E o pastor Jaso falando ali, o que o pecado traz, muitas consequências. Mas quando a gente encontra com o Senhor, né, tudo aquilo que fazia nós nos escondermos de Deus, faz querermos, né, estar na sua presença, estar mais perto dele. Então, eu sempre trago, e aqui eu vou trazer em algumas vezes, experiências próprias, né? Pessoas que a gente já lidou com situação assim de estar nessa ansiedade, né? Nessa dificuldade, e Deus ali, pela misericórdia, usar para trazer, né, uma palavra que às vezes confronta com o pecado, mas também traz libertação para a pessoa. Então, hoje é dessa forma, as pessoas se encontram muito ansiosas, muito preocupadas, isso traz muita enfermidade para as pessoas. É verdade. Isso aí, tem muita gente que não entende que existe até essa questão da doença psicossomática, né? Que tá ligada e aí, Jesus ele falou assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? E aí eu vou passar para o pastor Adilson agora. Quer que eu aumentasse a primeira pergunta, pastor Adilson? Que a gente está falando aqui sobre esses sintomas. Na verdade, porque a gente vai falar dos sintomas, a gente daqui a pouco entra para a causa, né? Entra para a causa disso aí, falar um pouco sobre isso também, né? Porque para a gente poder entender o que realmente causa, qual é a raiz de todos esses problemas aí. Não, a palavra do pastor Jaso e a corroboração da fala da irmã Jandira já fala a questão dos sintomas, né? Se nós formos só discorrer, isso aí vai tomar tempo e a gente precisa até ver mais profundo isso aí. O tempo é bem, né, pouco. Mas está dentro, a minha fala estaria dentro da fala dos dois irmãos, né? Do pastor Jaso e da irmã Jandira. Tá certo. Então, agora eu vou um pouco mais profundo. Eu vou um pouco mais profundo aqui, porque a gente falou dos sintomas primeiro, né? Porque assim, existe... Na verdade, a gente falou da causa. Porque a causa de todas essas mazelas é o pecado, né? Isso.
é a causa. Porque ele entra na raça humana e é um cavalo de Troia, né? É um cavalo de Troia. O pecado entra e traz todo tipo de mal, né? De males espirituais, físicos, né? E etc. Então, em última análise, a causa de tudo isso é o pecado. Porque quando Deus fizeram, está muito claro lá em Gênesis, que quando Deus criou todas as coisas, viu que era muito bom. Muito bom. Então não havia nada de mal, de ruim na raça humana, de enfermidades, né? Inclusive Isaías fala sobre isso no Porvir, né? Isaías, já no seu final, que ele fala do mundo por vir, do reinado de Cristo. Então ele diz que não vai haver criança de pouca idade, né? Velhos que morram, né? Não vai haver enfermidades, etc. Então é uma restauração de como Deus fizera tudo, né? Então a causa de todos esses males vem a partir do pecado. Pelo pecado entrou a morte, né? Essas coisas todas que o pastor até falou antes aí. Então, a gente vê isso claramente lá em Gênesis, né? O homem correndo de Deus, o homem, o medo, né? Essas coisas todas que o pecado está na raiz, a causa de tudo isso. Agora, é um problema que afeta toda a humanidade. Afeta toda a humanidade, todas as pessoas, né? E voltando mais uma vez, eu vou bater nessa tecla de novo, do início. Pastor, me parece que o que aparece ali na Bíblia, em Gênesis mesmo, é que o primeiro a ser afetado, a ser ofendido na questão do pecado foi Deus mesmo, né? O homem peca contra Deus, o pecado é uma ofensa. Indiretamente foi, né? Isso. Quer falar sobre? Não, o pecado é uma agressão a Deus, não é? Obviamente. Então, Deus, ele é contrariado, né? Ele é contrariado pela desobediência e a rebelião, porque ali é a rebelião do gênero humano, né? No Éden se consolida a rebelião do gênero humano. Então, indiretamente, Deus é atingido pelo fato da desobediência, né? Agora, diretamente a raça humana, diretamente toda a criação, né? E raça humana, diretamente. Porque isso não afeta Deus na sua ontologia, no seu ser, né? Afeta no relacionamento, né? Naquilo que Deus queria, no propósito de Deus, né? Então, indiretamente, Deus é atingido. Agora, diretamente, toda a criação e a raça humana. Eu perguntei isso porque, como o pecado traz divisão, separação entre o homem e Deus, o afetado é o homem mesmo, né? O homem é que sofre todas as consequências desses problemas todos que tem, né? Que acaba lhe prejudicando em tudo, né? Em tudo. Então, é interessante notar isso, porque tem muita gente hoje que está procurando encontrar uma solução para isso, né? A questão toda será que o diagnóstico que essa pessoa recebeu é o diagnóstico correto? E onde está o diagnóstico correto desse problema? Aí vocês três vão falar sobre isso. Onde está? A gente está tratando aqui dessa enfermidade na alma do homem, né? Dentro dele. Agora, tem muito diagnóstico por aí. Alguém pode falar assim, não, o que você precisa, na verdade, é ter muitos amigos. O que você precisa é estar na balada. É o que você precisa viajar, entendeu? Mas será que isso funciona mesmo? Então não é preciso ter o diagnóstico correto para poder tratar realmente essa doença aí? Aí fica com vocês três. Eu só queria falar uma coisa aqui concernente a isso, porque primeiro, para a pessoa saber que está doente, ele tem que procurar um diagnóstico, um profissional. Depois, ele tem que aceitar que está doente, né? Aí entra a questão do pecado, a questão do que o homem ele trouxe para si mesmo, né? Desde o princípio. Porque tem pessoas que só descobrem que está doente quando está nas últimas, né? Quando está nas últimas. Não busca, então, um profissional para lhe diagnosticar. Uma outra questão daí até ele descobrir o problema que tem e aceitar, então aí ele vai buscar a cura para ele. Aí entra porque existe
Do jeito que existem profissionais médicos, né? Eu estou falando, fazendo uma comparação aqui na questão do mundo da medicina, né? Profissionais médicos bons, existem charlatões, né? Então, aí cabe a pessoa ou ser direcionado ou ele procurar a direção correta da cura, buscar onde verdadeiramente está a cura, né? Onde verdadeiramente está a cura. E, na realidade, ver o local onde verdadeiramente aquela cura está, né? Então, tem essa questão de a pessoa buscar, não, eu vou procurar a cura porque eu ouvi que alguém disse que a cura está ali. Não, eu ouvi que alguém disse que a cura está lá, né? Alguém disse que a cura está dentro de mim. Alguém disse que eu mesmo sou meu próprio médico, né? Mas se a pessoa se atentar, aceitar que é doente, né? Doente, e buscar no lugar correto, certo, a cura, ele vai realmente, né, ter a sua cura. Tá certo. A irmã Jadeira quer falar sobre? Se quiser falar, pode falar. Nesse texto que o irmão Ebenezer falou no início, fala que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então, e o pastor Adilson acabou de falar, quem está doente, procura a pessoa certa, né? Não adianta procurar em nada. Você pode ir para onde for ou procurar em outros lugares, mas o ser humano, ele precisa dessa cura, e essa cura tem um tamanho no seu coração, e o tamanho é tamanho de Deus, né? Encontrar verdadeiramente o remédio que cura a alma, Jesus. Então, muitas vezes eu falei isso aqui no ciclo de oração, né? Pessoas que ficam vendo alguns meios de comunicação e até fica desesperado por ver tanta gente viajando, fazendo tanta coisa, mas aquilo é para preencher, né, uma coisa na alma que só Jesus preenche. Então, a cura que o ser humano precisa é Jesus Cristo no seu coração. Isso mesmo. E aí, voltando para essa questão de Mateus, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Eu espero que o tempo dê. Voltando para essa questão de Mateus, quando Jesus falou isso, o Mateus era um homem altamente marginalizado, né? Ele não podia ir para o templo, então ele não tinha uma vida religiosa, ele não podia participar do sacrifício, etc. Ele, enfim, era uma pessoa marginalizada, era um judeu, mas um pária, né? E é ruim você ter um povo e estar excluído daquele povo, né? Daquela identidade. Então você tem os erros, né? Ele era um publicano, a gente sabe o que acontecia. Então isso traz culpa, isso traz vários problemas, né? Então nesse contexto é que entra a palavra de Jesus. Porque ele estava sendo assim, estava acontecendo uma mudança na vida dele. E aí tinha aqueles homens que falavam assim, por que o vosso mestre, né, come com publicanos e pecadores? Aí essa ironia de Jesus é que é interessante. Não necessita de médico os que estão, os sãos, né, mas sim os doentes. Então Jesus é o médico dos médicos. Ele que fez o homem, né, ele diz qual que é o problema e ele é o próprio remédio para o problema, não é isso, pastor? Para mim, né? Exato. Assim, eu queria, inclusive, trabalhar um pouquinho Isaías 61. Para começar justamente com essa questão de cura interior, à luz da Bíblia, né? A gente falou sobre a causa, que é o pecado, né? E aí a gente vai falar da cura. Por exemplo, Isaías 61, eu abri o texto aqui, então é Jesus falando acerca dele mesmo, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Então aqui Jesus está falando que o seu ministério seria justamente de curar, né? Para curar, para sarar tristes, de luto, né? Os que choram, os que estão com cinza na cabeça, os que estão em desespero, né? Então aqui Jesus está falando do seu ministério, da sua pregação, do evangelho,
que viria justamente com esse propósito, curar, sarar, né? E curar e sarar por dentro. Como ele fala, vai falar antes também, ele fala antes, melhor, no capítulo 53, que Jesus, na sua morte e ressurreição, ele leva as nossas enfermidades, né? Ele levou as nossas enfermidades, né? Sobre si. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então ele levou esse peso, né? Essas coisas. E a gente vai ver bastante textos bíblicos, né? Que fala justamente que o evangelho, a palavra de Deus, a palavra do evangelho tem poder para curar e sarar as pessoas por dentro, né? O pastor disse uma palavra aqui sobre os profissionais, que cada um tem o seu lugar, né? Que são ciências, psiquiatria, né? A psicologia, né? São ciências, embora ainda são ciências subjetivas, porque tem que perguntar qual é o seu sintoma, essa coisa toda, não é? Não é um teste definitivo, concreto, tangível para descobrir tal doença. É através das perguntas que ele vai escolher ali um bloco de enfermidades e ali ele vai trabalhar, né, com os símbolos, né? Que aqui aqueles blocos de enfermidades têm os símbolos e aqueles símbolos eles vão ali destrinchando para saber qual é o problema. Não é uma coisa muito complexa, inclusive. Mas, pelo que a gente vê, né, Jesus, os apóstolos, né, a Bíblia inteira, então a palavra de Deus tem poder para sarar e curar as pessoas por dentro. E aí, sem menosprezar a psicologia, a psiquiatria, mas, na verdade, a psicologia e a psiquiatria só deram nomes diferentes a problemas que a Bíblia já dava muito antes, e inclusive chamava esses problemas de pecado, delito, né? Por exemplo, em Gálatas 6, e aí a gente vai ver muita coisa aqui que são diagnósticos da psicologia, mas que em Gálatas 6, melhor, em Gálatas 5, né, leva outro nome, né? Gálatas 5, a partir do 19, que Paulo vai falar sobre as obras da carne. Aí ele diz o quê? As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, não é? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras. Não, alguém chegando... Não, eu tô ficando muito irado. Não, você tá com uma crise uma explosão de raiva, né? Um acesso de raiva, etc. Né? Você está muito estressado, aí vai colocar como no estresse, né? É o seu trabalho e tal, né? E aí eles vão dando os paliativos àquilo que a Bíblia mesmo chama de pecado de erro humano, né? Por estar longe de Deus e desvia do foco, né? Porque a pessoa é a culpada, mas eles falam da pessoa a vítima. Você é vítima, né, dessa esquizofrenia. Você é vítima, né, desse acesso de raiva, né? Você é catatônico. Então, e as pessoas, assim, já que elas se acham vítimas, então elas não vão procurar melhorar, né? Vão ficar tomando remédio para ver se melhoram, né? E aí a gente pode até falar sobre isso, sobre remédio, medicação, né, posteriormente. Mas o que acontece? Aí desvia o foco, né? Eu vi psiquiatras bons, renomados, aconselhando pacientes, dizendo assim, sabe por que você está assim? É porque você está fazendo muita coisa errada. Entendeu? Os demônios estão em cima de você. Você acha que eu estou com o demônio? Tá, você tá. Porque alguns já viram que essa abordagem, né, centrada no apaziguamento, né, não serve. Tem que confrontar a pessoa e mostrar que o erro vem da própria pessoa. Porque se a causa é o pecado e o pecado está na pessoa, então o erro vem da própria pessoa e de estar distante de Deus, né? Então, essas coisas que Paulo fala aqui, né, se as pessoas lessem, né, e não é só alguém pegar, não vou ler aqui, né, obviamente precisa ter o Espírito de Deus, tanto para ser iluminado, como também para ser mudado, né? Mas se buscassem a Deus aqui, muita gente ia estar curada, sarada, né? A gente fala aqui sempre, né?
Você vê alguém que lê a palavra de Deus, né, está aprendendo, se alimentando da palavra do Senhor, buscando a Deus, ele está ruim, ele pode estar com lutas, dificuldades, né? Mas ele está possessivo, não é? Deprimido, o que quer que seja, é difícil, né? Não tem. Então a questão é justamente essa, né? O evangelho traz cura, o evangelho sara, né? Obviamente, e aí, como eu tô falando, né? Muitos profissionais já estão recorrendo a essa questão da área bíblica. Não, a fé, você tem que ter fé. Já estão dizendo para creia, tenha fé, né? Porque sem isso, realmente, não dá, né? Não vai. Bom, muito boa palavra do pastor Jason sobre isso. Já tem comentário aqui já. Vamos compartilhar, vamos curtir, tá certo? E vamos aí chegar ao máximo de pessoas, compartilhando, né, para várias pessoas, para o pessoal ir entrando e vendo e vai gostando. E assim a gente vai mudando as coisas. Bom, eu tenho um comentário aqui, pastor. Quero agradecer a Melquisedeque, Deus Amar e outros até que estão acompanhando. O que vão entrar aí. Bom, eu queria passar para o pastor Adilson, porque a gente está falando aqui, né, o pastor já citou de profissionais dessa área aí, de aconselhamento, né, tal. Mas não tem somente isso, tem também a questão de que tem pessoas, muita gente, né, assim, muita gente mesmo que está buscando tratamento em yoga, pastor Adilson. Nós até estávamos falando mais cedo concernente a isso, né? E eu vou pegar um gancho aqui da palavra do pastor Jason, né? Na questão de a pessoa procurar a cura, né? Eu vou dar um exemplo de uma doença, uma enfermidade na pessoa. Uma pessoa que mente. Tem pessoas que se agarraram à mentira para se livrar de alguma coisa. E alguém disse que uma mentira praticada muitas vezes, ela tende a ser verdade. Que seja para a pessoa que está praticando. E a pessoa fica aquilo torna-se uma doença. Por que torna-se uma doença? Porque aquilo fica na mente, no coração da pessoa. E tem pessoas que não sabem falar uma verdade que não tenha falado ainda 10 mentiras. E aquela pessoa precisa de cuidado. E aquela pessoa precisa ser sarado, curado daquela doença, que é a mentira. E quando eu havia falado da cura, né, tem muitas citações da Bíblia, muitas pessoas citam, como João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem é essa verdade que liberta, ou que vai curar a pessoa dessa doença chamada mentira, dessa enfermidade chamada mentira? E a enfermidade, porque é uma enfermidade no ser da pessoa, não é? É uma mudança de caráter. Aquilo adoeceu o caráter da pessoa. Adoeceu o caráter da pessoa. A pessoa ficou enferma no seu caráter, porque não fala mais a verdade. Agora precisa ser curado. Aí o pastor Jason falou, Deus, ele é o médico que cura, ele é quem tira aquilo do homem, ele é quem arranca essa condição, muda o caráter do homem. Né? O remédio é a palavra de Deus, né? Que muda. Jesus várias vezes, por diversas vezes, chamou a atenção dos fariseus, né? Porque eles não aceitavam que eles tinham problemas. E entra na questão que eu havia falado antes. Quando a pessoa aceita que tem um problema, né? Eu lembrei-me de uma situação interessante. Eu estava conversando com alguém e alguém falou assim, acho que foi até a nossa saudosa mãe, né? Os loucos nunca diz que é louco. Se você for na casa de psiquiatria e for dizer que algum é louco, é capaz de ele matar você, porque eles não dizem que são, não é? Se eles reconhecessem que fosse e aceitassem, tem muitos, né? E a gente conhece por experiência, eu conheço por experiência, que muitos loucos precisaram ser dopados para ser levados à clínica, para ser tratado. Pessoas hoje que são viciadas, não é? Tem pessoas doentes que são viciadas e não reconhecem seu vício para ser curado daquele vício. Então tem essa questão, essa situação, né? Agora, eu vou procurar a cura, eu tenho que buscar a cura, e vou buscar a cura em meditação transcendental.
né? E quantos Yoga também. yoga, na yoga, no pilates, seja lá como for. Tem muitas pessoas, né? Tem várias religiões que oferecem, né? Eu havia falado no princípio, né? Fazendo a comparação dos médicos. Existem os verdadeiros médicos e existem os charlatãos. Né? Existe onde a pessoa verdadeiramente vai se curar. Se a pessoa vier à igreja, a pessoa vai ser curada. Mas não. Eu vou lá no Tibete, fazer uma meditação no Tibete para ficar curado do meu problema, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra, ela é mais penetrante que a espada bigúmia. Ela vai e faz o que apraz ao Senhor, Deus, né? Então, ela muda, ela tem possibilidades de mudar o homem. É um remédio, é verdadeiramente o remédio que o homem precisa para se livrar da doença que é o pecado, né? Da enfermidade que é o pecado, que está na sua alma. Porque a cura é justamente essa. A gente não vai estar falando aqui, não está falando aqui da questão da cura da dor de cabeça, da questão da cura de um vaso sanguíneo entupido, né? Isso aí é um caso de cirurgia. Nós não estamos falando aqui de um câncer, seja lá onde for no corpo humano. Estamos falando aqui da cura de uma enfermidade que médico nenhum consegue. Médico, que eu falo da ciência, mesmo moderna, consegue, como o pastor já citou aqui, os psicólogos, os psiquiatras e até psicanalistas, né? Mas é enfermidade que só mesmo a palavra de Deus, só mesmo o Senhor Deus consegue e pode curar o homem, né, da doença que ele não consegue, e se for procurar em algum lugar desses aí, não vai achar, não vai ter cura, né? Eu vou fechar aqui. Existe uma atriz, né, que ela parou até de atuar, de muitos anos. Ela era viciada em drogas, então ela foi, pelo que eu ouvi, umas 4 vezes numa clínica para se tratar. Ela ia, saía, estava boa. Aí daqui um pouco recaía, voltava. Então, prova-se que só Deus liberta, só Deus cura uma enfermidade que a pessoa tem na alma, na sua vida. Muito bom. Eu vou ler aqui alguns comentários, né? A irmã Deus fala assim: eu estou perguntando e o pastor está respondendo automaticamente. Cleia Lúcia também entrando aqui. Vamos compartilhar. Bom, outra coisa, a irmã Jandira quer falar sobre também, porque uma coisa interessante, né, é sobre charlatões. O pastor Deus estava falando sobre isso, não foi? Charlatões. Isso. E tem muita gente que se aproveita mesmo quando uma pessoa está frágil, numa condição como essa, né? Às vezes sofrendo, etc. Então, assim, o que a pessoa tem que fazer para não cair nisso, né? Porque tem muita gente que está de olho, né? Está de olho. Então a pessoa está vulnerável ali, vai buscando uma palavra e se abre, conta algumas coisas da sua vida. Então, irmã Jandira, quem a pessoa deve realmente procurar para conseguir, né, um tratamento, conseguir palavras que traga realmente uma bênção para a vida da pessoa, uma mudança? Na minha opinião, né, a pessoa deve procurar a igreja, né, onde tem a solução, porque na igreja nós encontramos aquilo que procuramos, a salvação através de Jesus Cristo, e ele muda. O pastor Jaz, o pastor Adilson estava falando aqui, eu estava meditando sobre Gálatas. As pessoas que têm esse tipo, né, de doença, que diz doença, são pessoas que verdadeiramente têm muita coisa que é mal dentro do seu coração, né? Não é bom, não faz bem, não perdoa, não ama, né? Guarda muitas coisas, e isso tudo causa enfermidade, né? Eu estava dando uma palavra aqui segunda-feira nas irmãs dizendo isso, que muitas dores que as pessoas sentem não é verdadeiramente dores, é consequências de pensamentos errados, coisas que guardam no seu coração errado. Então isso não faz bem. E quando a gente procura Jesus, se aproxima de Jesus, ele cura tudo isso, né? Em Gálatas, ali fala as obras da carne, e as obras da carne são muitas, mas depois também tem as obras do Espírito. Quando você ama, quando você perdoa. Eu falava isso para uma pessoa muito próxima à minha família: perdoe, porque ela vive muito doente e muitas coisas eu sei que é falta de perdão.
falta de perdão guarda muita amargura, muita coisa que não é boa. Então, quando a gente procura Jesus, verdadeiramente nós somos curados desse mal, né? E o pastor Adilson, o pastor está falando aí, procura as pessoas erradas, né? Pessoas que não podem resolver seu problema. Mas Jesus, sim, ele resolve porque ele resolveu o meu, né? E resolveu de muitas pessoas que eu conheço. Então, ele é o remédio. E tem um hino de Rose que diz que ele é a dose certa, né? Então, a dose certa para libertar de tudo isso que essas pessoas precisam. Eu só complementando aqui, né? Que aqui a gente tem muita responsabilidade, né? Nós estamos falando com pessoas, inclusive instruindo. E tem pessoas, até profissionais, que podem estar vendo ou vão ver, né? E, obviamente, nós não estamos aqui excluindo, né, ou marginalizando os profissionais da saúde mental, né, psicológica, emocional. Tem o lugar deles. Muitas vezes na igreja, então vem pessoas para a igreja, né, e se decidem, e na hora da decisão, quando é genuína, então são sarados, né, curados pela palavra, pelo poder da graça, como a gente já falou aqui, né? Entretanto, tem pessoas que viveram muito tempo em drogas, viveram na homossexualidade, viveram em tantas coisas, que vão precisar de um tratamento posterior, né? E cabe à igreja, né, o pastor está preparado para isso. Tem pastores, por exemplo, que estão fazendo psicologia para complementar, né? Mas o aconselhamento neutético, né, que é o aconselhamento bíblico, quando alguém se dedicou, né, ao aconselhamento, né, estudou bem, então tem total condição de dar assistência a essas pessoas. Mas se alguém quiser procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque assim, quando o corpo passa muito tempo viciado em alguma coisa, fica maníaco daquilo ali, né? Então vai precisar de ajuda, de tratamento, às vezes até de medicação. Então se alguém disser, pastor, eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo, posso? Pode, né? Está aí, é um profissional. Mas o que eu disse, e vou aqui deixar asseverado, eu não confio nas ciências da mente sem a orientação da palavra de Deus. As ciências da mente, né, das emoções, a psicologia, a própria psiquiatria, a psicanálise, né, se não forem iluminadas pela palavra de Deus, porque, como eu disse, tudo vem do pecado. Então, se alguém está buscando... e a abordagem geralmente é essa, né? A abordagem que não é o estresse, você está estressado. A abordagem, muitas vezes, dessas ciências, é o sistema nervoso, né? É o sistema nervoso. A abordagem, muitas vezes, é a repressão sexual. A psicologia de Freud trata, assim, basicamente sobre isso, né? Na questão de problemas psicológicos, a repressão sexual, né? O complexo de Édipo, coisas assim que são... E o que acontece? Ignora a causa maior, que é justamente o pecado e a enfermidade espiritual. A natureza humana, né? A natureza humana. Exato. Então a enfermidade na alma traz o restante das enfermidades. A alma tem que ser primeiro curada para depois o corpo. É a questão das enfermidades psicossomáticas, né? Que começam na alma, nos sentimentos e espalham para o corpo. Então a alma tem que ser curada. Mas os profissionais têm o seu lugar. Agora, o que eu aconselharia... Inclusive, tem profissionais que procuram pastores para aconselhamento, né? Então, o que eu aconselharia... E vice-versa, tem pastores também procurando profissionais. O que eu aconselharia é, assim, buscar respostas à luz da palavra de Deus. E aí estaria realmente, né, muito melhor. Mas tem gente que depois de que vem, tem que se tratar, não é? Porque até o corpo, né, no caso, né, as reações químicas do corpo voltarem ao normal, né, se equilibrarem, então precisa realmente de ajuda, né? Porque o corpo é físico e tem toda uma química, né? E precisa ser controlado. Então, quem estudou essa questão, obviamente vai ter sucesso, né, com isso aí, né? Embora, como eu disse, né, os pastores que estudou aconselhamento neutético se aprofundam nisso, têm condição de lidar com essa situação. Muito bom. Eu queria falar aqui duas coisas. A irmã Jandira falou sobre a importância de a pessoa confessar, né? Mas aí fica a questão.
a pessoa não tem que pedir força a Deus também, né, para fazer isso. Porque a obra, e é claro que a pessoa tem que pedir força a Deus mesmo, né? Porque essa obra é feita, é uma obra de Deus, certo? Então não é bom ficar muito naquele canto, né? Só ali, sabe? Tem gente que até se acostuma com essas coisas, né? Assim, enfim. E a outra coisa que eu queria que fosse comentado aqui era sobre o evangelho sendo milagre e cura. Porque tem muita gente que imagina a igreja como uma de rosas. E a gente sabe que a coisa é um pouco diferente disso, né? A pessoa vai se deparar com certas coisas. Então, como é que o crente ele deve lidar com isso? Porque pode haver um choque aqui, um outro aqui, um arranhão ali, né? E uma ferida aqui. Então, como que a pessoa lida com isso, né? Tem um tratamento bíblico adequado, correto, e a pessoa precisa seguir essa receita. Então, eu queria que a gente comentasse sobre isso. É uma coisa muito boa. Eu só vou dar aqui, né, a introdução. É a confissão. Foi muito bem mencionado, né? Muita gente está enfermo por dentro por falta de confissão. Davi disse: enquanto eu me calei o meu pecado, escondi o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Eu me senti cansado. Ele está falando fisicamente, né? Eu me senti cansado. Ou seja, ele estava debilitado na alma e no corpo, né? Por falta de confissão. E muitas pessoas hoje estão doentes. Paulo fala isso, fala no contexto da ceia, mas a gente pode enlarguecer quando ele disse que muita gente está doente e já dormiram, né? Dormiram aqui e morreram porque não discerniram, não levaram em consideração os requisitos para participar da ceia do Senhor, não é? Então vai causar enfermidades e até morte, né? Morte física. Então a confissão é um grande remédio, é um remédio extraordinário, né? Porque muitas pessoas estão, Senhor, por que eu estou assim? Fora de confissão, né? E aí o conselho é esse: confesse o erro, o pecado, o delito, não é? E você vai ser curado e sarado. Né? Paulo fala isso: se está alguém enfermo, vai lá aos presbíteros, visite, unja com óleo. Se tiver cometido pecado, né, vai confessar e será perdoado. Então, isso realmente é importante. Né? Esse é o primeiro assunto. Né? Agora tem a questão da igreja como milagre e como cura. Né? Aí vocês podem ficar à vontade. Bom, é ótimo, excelente a palavra do pastor Jado. Né, a pessoa reconhecendo que eu havia falado anteriormente, né, que o doente ele tem que primeiro aceitar que é doente. Então o pecador tem que aceitar que ele tem o pecado, não é? Reconhecendo, ir lá e pedir misericórdia a Deus e confessar, como o pastor Jado falou, algum irmão, seja na igreja, um crente que foi então acometido de uma enfermidade na alma por causa de um erro, de um pecado, vem confessar, se confessar, então fica livre, né, curado. A mesma coisa uma pessoa que não é crente, que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas está com um problema sério. Quantas pessoas já chegaram e já chame o pastor, chame o irmão fulano, o irmão ciclano para orar aqui em casa, porque está um problema sério e tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí a igreja vai lá, os irmãos vão lá na casa e Deus ali, os irmãos oram e Deus começa a fazer milagres, a operar milagres naquela casa. E as pessoas começam a falar, né, que houve isso, que aquilo, e Deus, e ali, daqui um pouco está tudo sarado ali, todo mundo sarado, e o Senhor, Deus, é glorificado. Então, a questão é essa, é realmente confessar e chamar e recorrer a quem de direito, né? Porque quem tem a palavra de Deus é a igreja. Eu havia falado que muitas pessoas fazem citações, e o pastor Jaso, num princípio, logo no início, falou que tem médicos que manda a pessoa orar, manda a pessoa ter fé, né? E a médica que realmente, né, procura o pastor, vá numa igreja, né? Vá numa igreja, né? Eu já escutei de pessoas não crentes, assim, olha, aconteceu assim com a família minha, eu mandei para a igreja, né? A minha cunhada, ela está ouvindo agora, eu quero dar uma boa noite para ela, a irmã da irmã Cléia, né, a Clécia, ela mandou a paz para os pastores, um abraço para os pastores. Amém. Ela
ela falou até para a irmã Cléia, né, de que deu conselho para as pessoas, ó, vá na igreja, porque você está passando por isso é por causa da situação, você é que é o culpado. Então, tem pessoas que têm consciência, todos que têm consciência. Então, a pessoa precisa ter consciência e saber que verdadeiramente a cura está na casa do Senhor, está na igreja, está no Senhor Deus, no Deus que nós pregamos, no Deus que a igreja prega, né? O irmão Ebenezer tinha falado, Jesus Cristo disse, se Jesus Cristo disse que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele está pronto para curar. Porque ele falou isso também, né? Eu vim para dar vista aos cegos, né? Libertar os cativos, né? Então, e ademais, fugiu da mente agora as demais que ele cita, a enfermidade que ele veio para fazer, mas ele falou que veio para realizar milagres, né? Para curar pessoas, né? Inclusive libertar pessoas. Então, tem que procurar o lugar certo. Não adianta, rapidinho, não adianta ir no Tibete, não adianta ir na Índia, não adianta ir tem pessoas que gastam dinheiro para fazer essas viagens, não adianta ir no lugar onde se pratica yoga, isso e aquilo, né? A cura está mais próximo da pessoa do que a pessoa imagina, né? Só basta ir buscar na direção certa. Eu estava me lembrando aqui sobre aquele filme de Lutero, né? Quando o professor dele fala assim, apesar de todos os problemas, a igreja ainda é a igreja. Mas o melhor lugar é a igreja mesmo, não é verdade? É a igreja. Não tem um ambiente melhor do que a igreja para poder lidar com isso, porque no mundo não encontra... Então, é que não vai dar tempo, né? Esse assunto é um assunto importante e extenso demais para um único podcast, né? Isso. Eu acho que vai ter que estender para um, se brincar para mais, porque a gente nem falou, nós não saímos nem de cura interior, não fomos nem para autoajuda, né? Não fomos nem para autoajuda. Eu sugiro que realmente a gente continue, porque, olha, é difícil não achar alguém enfermo. E eu não estou falando enfermo no corpo, estou falando enfermo a partir da alma, né? Psicologicamente, emocionalmente. Como disse alguém, de perto ninguém é normal. Quando você convive com a pessoa, você vê que tem alguma coisa errada ali, né? Mas por causa da situação das pessoas. Então, esse assunto, esse podcast é muito importante para muita gente, né? Que está procurando resposta para o seu problema, sua dificuldade, né? Inclusive, a gente orar aqui por gente que está enferma, doente na alma, no espírito, né? Psicologicamente, né? Orarmos aqui ao término e estendermos para mais, né? Rapidamente, né? Rapidamente. De fato, a igreja é um socorro pronto, né? A igreja é um socorro pronto. A igreja é um lugar onde as pessoas chegam doentes para serem curados. Por isso que tem dificuldade, né? Mas por que tem tanta dificuldade na igreja? E claro que vai ter.